Nem tudo o que parece santo vem de Deus. E o pior é que talvez você já esteja sendo enganado, porque o que o inimigo mais deseja não é te destruir de forma óbvia, é te fazer acreditar que está tudo bem enquanto ele te afasta pouco a pouco da presença de Deus. E sabe o que é mais assustador? Ele faz isso usando a linguagem do céu, com aparência de luz, com cheiro de espiritualidade, com versos soltos, vozes doces e sinais que parecem milagres. Mas por trás disso, há algo operando em silêncio, torcendo o que é puro, misturando o verdadeiro com o falso e levando muita gente a se perder, achando que está no caminho certo. Se você sente que sua fé tem sido confundida, se tem coisas que parecem boas, mas deixam seu espírito inquieto, ou se você já teve a sensação de estar cercado por espiritualidade, mas com a ausência da presença real de Deus, então isso é para você. Esse vídeo não é para quem vive de curiosidade. É para quem ainda teme ao Senhor em tempos de engano. É para quem decidiu não negociar a verdade, mesmo que isso custe amigos, ministérios ou fama. É para quem sente que tem algo errado no ar, mas não sabe exatamente onde está o veneno. Se você é um desses, então permanece comigo, porque o que vamos tratar aqui pode salvar sua caminhada, pode evitar sua queda. Vivemos dias em que a mentira se disfarça de milagre, dias em que a unção virou performance, dias em que dons se tornaram mercadoria e multidões seguem vozes que falam bonito, mas não carregam cruz. Você já percebeu como está cada vez mais difícil discernir o que vem de Deus e o que só parece vir? Porque o inimigo não se apresenta como destruição. Ele não entra com chifres e fogo nos olhos. Ele entra como luz, com carisma, com textos bíblicos, com dons impressionantes. E se você não tiver os olhos do Espírito abertos, vai achar que está ouvindo Deus, quando na verdade está sendo seduzido por algo que só tem forma de piedade, mas nega o poder do alto. E aqui vem o alerta mais sério. Você pode estar vivendo uma mentira sem perceber. É possível estar cercado de coisas religiosas, mergulhado em eventos, vídeos, louvores, e ainda assim estar longe da vontade do Pai. Porque o engano não chega dizendo que é engano. Ele se veste como verdade, anda com aparência de bem e rouba aos poucos a chama da intimidade com Deus. É um desvio sutil, quase imperceptível, mas que no fim te leva para longe. A Bíblia não foi omissa sobre isso. Ela nos alertou com clareza, séculos antes de qualquer vídeo ser publicado ou de qualquer ministério moderno surgir. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Isso não é teoria da conspiração espiritual, é palavra viva, é alerta de Deus. Se até o inimigo se disfarça de anjo de luz, você realmente acha que tudo o que parece espiritual é de Deus? O discernimento não é um dom raro, é uma urgência para quem ainda quer permanecer no caminho estreito. E nos próximos minutos, você vai entender como identificar o falso, proteger sua fé e sair do ciclo de engano espiritual que tantos hoje estão vivendo. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando o nome do pregador é mais lembrado do que o nome de Jesus, alguma coisa está profundamente errada. Quando a ênfase da mensagem gira em torno do seu chamado, sua promessa, seu destino, mas não há espaço para arrependimento, cruz e renúncia, então o evangelho já foi adulterado. O engano mais letal não se apresenta como erro, mas como um exagero bem embrulhado. E essa é a sutileza. Ele não nega a fé,
Ele a contamina com distrações que seduzem a alma, mas deixam o espírito vazio. Começa com um discurso bonito, termina com uma fé que idolatra o eu e esquece o cordeiro. Há mensagens que arrepiam, mas não santificam. Há atmosferas que emocionam, mas não transformam. Há líderes que falam de Deus, mas já não andam mais com Ele. E tudo ainda parece funcionar. O povo continua indo, a música toca, a emoção desce, mas o Espírito Santo já não se manifesta. O altar virou palco, a palavra virou slogan, a unção virou produto de consumo. E o pior, muitos estão achando tudo isso normal. O discernimento está sendo substituído por empolgação, a presença por performance. E quando a gente se acostuma com o falso, o verdadeiro começa a incomodar. Quantas vezes você já se viu ouvindo algo que parecia certo, mas lá no fundo algo te incomodava? Quantas vezes você sentiu que havia algo estranho, mesmo quando todos ao redor estavam encantados? Isso não é paranoia. Isso é o Espírito te alertando, porque o falso sempre tem aparência de verdade. Ele cita a Bíblia, ele fala em nome de Deus, ele se emociona, ora bonito, canta forte, mas no centro da mensagem não está Cristo, está o homem, a vontade do homem, os sonhos do homem, o brilho do homem. E aqui entra a chave. Onde há Espírito de Deus, a exaltação de Cristo, sempre. O Espírito não promove homens, ele promove o Filho. Se o que você está ouvindo te leva a pensar mais em você do que em Jesus, é hora de desconfiar. Se o que te emociona não te leva ao arrependimento, algo está errado. Se o ambiente te aquece, mas não te transforma, isso pode ser apenas religiosidade estilizada, e você não foi chamado para isso. Você foi chamado para conhecer a verdade que liberta, não a verdade que apenas agrada. Esse é o ponto crítico. O falso espiritual não rouba sua fé de uma vez. Ele vai entorpecendo sua sensibilidade até que você não perceba mais a ausência da glória. Vai te dando substitutos, emoção no lugar de rendição, carisma no lugar de quebrantamento, palmas no lugar de lágrimas. Aos poucos, o que era fogo vira fumaça. O que era altar vira vitrine. O que era chamado vira carreira. E o que era presença se torna apenas lembrança. Por isso, não se guie por aparências. Nem todo ambiente fervoroso carrega Deus. Nem toda lágrima é sinal de quebrantamento. Nem toda palavra bonita vem do alto. O verdadeiro discernimento não nasce da análise intelectual, mas da intimidade com o Espírito. Ele revela quando algo soa certo, mas carrega o espírito errado. E ele está disposto a abrir seus olhos, se você quiser ver. Mas esteja pronto, ver com clareza vai te afastar do que muita gente ainda admira. E talvez você precise andar mais só, para andar mais perto de Deus. Existe uma pergunta que sozinha pode expor qualquer engano espiritual. Uma pergunta simples, mas absolutamente reveladora. Se você aprender a fazer essa pergunta diante de tudo o que consome espiritualmente, pregação, louvor, oração, movimento, ministério, você vai começar a enxergar o que ninguém mais vê. Essa é a chave. A pergunta é: quem está sendo exaltado aqui? Repare bem. Não é quem está falando bonito, quem está fazendo milagres, quem tem autoridade. Nada disso. A verdadeira pergunta que desmascara o engano é, no final disso tudo, quem sai glorificado? Porque onde o Espírito Santo está, é Cristo que é levantado. Onde o Espírito age, é a cruz que aparece. Onde a verdade reina, o eu diminui. Sempre. Discernir não é sobre aparência. Não é sobre linguagem evangélica, nem sobre emocionalismo, nem sobre número de seguidores. É sobre glória, sobre foco, sobre essência. Porque o Espírito de Deus jamais compartilha sua glória com o homem. Nunca. Ele não unge para que sejamos aplaudidos. Ele unge para que o Filho seja conhecido. E quando isso se inverte, quando o palco cresce e o altar desaparece, quando o homem brilha e Jesus vira pano de fundo,
quando a performance se torna mais importante que a presença, então o engano já se instalou, mesmo que ninguém tenha notado. Essa pergunta, quem está sendo exaltado, é como uma lente espiritual. Ela clareia ambientes, ela revela motivações, ela expõe manipulações travestidas de ministrações. Você pode entrar num culto fervoroso, ouvir uma palavra arrebatadora, sentir a emoção bater forte e ainda assim perceber com essa lente que no final tudo girou em torno do homem, das dores do homem, dos sonhos do homem, das conquistas do homem. E Jesus foi citado, talvez até reverenciado, mas não foi o centro, não foi o foco, não foi o fim de tudo. Agora ouvi isso. O Espírito Santo não é coadjuvante. Ele não é trilha sonora para eventos emocionantes. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é fogo que consome. E quando ele está presente de verdade, o ambiente muda. A carne se cala. O orgulho se desfaz. A vaidade morre e a glória vai toda para o Cordeiro. O coração que aprende a discernir isso se protege, porque enquanto muitos estão sendo seduzidos por discursos inflamados que alimentam o ego, você começa a perceber onde o céu realmente repousa. E nem sempre é nos lugares cheios. Às vezes é num quarto, num vídeo, numa palavra simples que te quebra por dentro. Essa chave não é apenas uma técnica de análise, é uma postura do coração. Quem quer discernir precisa amar a verdade mais do que ama a emoção. Precisa desejar a glória de Deus mais do que a aceitação dos homens. Precisa aceitar ser separado, porque nem tudo que parece de Deus carrega o selo do céu. Há coisas que brilham, mas não têm luz, que arrepiam, mas não transformam, que encantam, mas não libertam. Só a verdade tem poder de libertar, e a verdade sempre aponta para Jesus. Então, guarda essa pergunta como um código espiritual. Carrega ela com você para cada culto, cada vídeo, cada música, cada conversa. Quem está sendo exaltado? Se a resposta for eu, meus sonhos, minha vontade, meus dons, saia. Mas se tudo ali te faz olhar para a cruz, se te leva ao arrependimento, se te faz amar mais a presença do que os palcos, então fica. Porque onde Jesus é exaltado, ali o céu encontra repouso. E se o engano não estiver lá fora? E se não for o pregador, nem o movimento, nem o conteúdo, mas você? Já pensou nisso? Já teve coragem de se perguntar se em algum momento não foi o seu próprio coração que começou a se acostumar com o superficial? Que começou a preferir emoção à confrontação, resultado à presença, performance a arrependimento? Porque o engano mais sorrateiro é aquele que não vem de fora, é o que nasce dentro da gente, quando nossa alma se afasta da cruz, mas mantém a aparência de fé. Quantas vezes você ouviu algo e pensou, isso é forte, mas não mudou nada? Quantas vezes chorou num louvor, mas não orou mais do que 5 minutos depois? Quantas vezes compartilhou uma mensagem que tocou todo mundo, mas você mesmo não deixou que ela te quebrasse por dentro? A pergunta agora não é mais sobre os outros, é sobre você. O que tem sido exaltado no seu interior? É o espírito ou o ego? A verdade ou a conveniência? O amor à presença ou o amor à aprovação? É fácil apontar para o palco e denunciar o erro, mas o altar que Deus olha primeiro é o do coração. E se nesse altar houver vaidade disfarçada de zelo, e se o seu desejo por verdade for apenas mais uma forma de controlar, de provar algo, de se sentir superior aos que ainda estão cegos, o engano também se esconde no zelo vazio, no ativismo espiritual, na crítica que não nasce da dor, mas do orgulho de estar certo. Você tem se alimentado da palavra ou das opiniões sobre a palavra? Você tem buscado o rosto de Deus ou apenas o que Ele pode revelar? Você tem jejuado por intimidade ou por respostas? Tem orado por rendição ou por direção? Essas perguntas não são para te acusar, são para te libertar, porque enquanto você fugir delas, o engano continuará operando nas sombras da sua fé.
Mas quando você tiver coragem de encarar a verdade, o Espírito vai começar a restaurar o que foi perdido. Muita gente está se sentindo seca, fria, distante e acha que é porque Deus se afastou. Mas a ausência que sentem é o resultado de um coração que foi se preenchendo com o que parecia certo, mas não tinha vida. Foi ouvindo vozes, consumindo conteúdos, seguindo ministérios, mas esquecendo de ouvir o sussurro da voz mansa e suave que ainda chama todos os dias para o secreto, para o arrependimento, para a dependência. Não é tarde para voltar, não é tarde para admitir: Senhor, eu me perdi dentro da fé, fiquei confuso no meio de tanta palavra, me distraí com o que parecia espiritual. Me esfriei sem perceber. Essa confissão não é fracasso, é o começo da cura. O Espírito Santo não rejeita quem se entrega de verdade. Ele não se afasta de quem clama por socorro. Mas ele só pode agir onde há verdade, onde há arrependimento genuíno, onde há disposição para deixar de lado tudo o que é aparência e voltar para o centro, Cristo. Se hoje você reconhece que alguma parte da sua fé se contaminou, não fuja. Não se esconda atrás do ativismo, do conhecimento, da religiosidade. Volte para a presença, volte para a simplicidade, volte para a cruz. Ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de se limpar, ainda dá tempo de discernir com clareza. E isso não começa com uma denúncia externa, começa com um autoexame corajoso. Discernir não é desconfiar de tudo. Não é viver com medo de cada culto, cada vídeo, cada palavra. Discernir não é se tornar um crítico da fé alheia, nem alguém que se isola por acreditar que todos estão enganados. O verdadeiro discernimento nasce do amor à verdade, não do medo do erro. Ele não te transforma num acusador, mas num intercessor. Ele não endurece seu coração, ele o purifica. Porque quem ama a verdade de Deus aprende a ver com os olhos do Espírito e com o coração de Cristo. O discernimento maduro não grita, ele observa, ele ora antes de falar, ele chora antes de confrontar. Ele carrega a dor do engano que vê, mas não se alimenta da indignação, porque sabe que o julgamento pertence ao Senhor e que todo alerta, por mais urgente que seja, precisa ser guiado por amor, nunca por vaidade espiritual. Gente imatura usa o discernimento como arma. Gente madura usa como proteção. Gente imatura aponta. Gente madura intercede. Gente imatura se sente superior. Gente madura se sente responsável. Você não precisa virar alguém fechado, desconfiado, com receio de tudo e de todos. Isso não é discernimento, é trauma espiritual. É reflexo de alguém que foi ferido por ambientes errados e agora tenta se proteger com rejeição. Mas a maturidade do Espírito te convida para um lugar mais profundo, onde você sabe o que está acontecendo, mas não perde a esperança. Onde você enxerga o erro, mas continua com o coração limpo. Onde você denuncia o falso, mas continua clamando para que Deus salve os enganados. Ser maduro é entender que nem todo erro é maldade, que nem toda distorção é manipulação consciente. Tem gente ensinando errado porque aprendeu errado. Tem líderes confundindo espiritualidade com performance porque nunca viram outra coisa. Tem pessoas sinceras presas em ambientes distorcidos, e elas não precisam de acusação, mas de luz. O discernimento verdadeiro gera compaixão. Ele não te permite ser passivo diante do erro, mas também não te permite ser cruel com quem está preso nele. Discernir também é saber que Deus pode usar pessoas imperfeitas, que Ele fala até por meio de situações desconfortáveis, que a presença dele não está limitada aos ambientes que consideramos puros. Por isso, não se trata de julgar tudo com rigidez, mas de amar a verdade acima de tudo. É isso que te sustenta, é isso que te guarda, é isso que te livra de ser enganado e de se tornar o tipo de pessoa que engana sem perceber. Maturidade espiritual
É quando você começa a desejar mais pureza do que poder. Quando você prefere a verdade que fere e cura a mentira que acaricia e destrói. Quando você não está mais procurando por sensações, mas por direção. Quando você já não corre atrás de vozes, mas volta os ouvidos ao sussurro do Espírito. Quando a palavra volta a ser o seu alimento diário, e não apenas uma ferramenta para rebater erros dos outros. Se o seu coração arde por discernir com clareza, peça ao Espírito que te ensine a julgar com justiça e misericórdia, a identificar sem condenar, a separar sem desprezar, porque o céu não busca críticos espirituais, busca filhos sensíveis. O objetivo não é te tornar especialista em detectar falsidade, é te fazer alguém tão familiarizado com a presença real de Deus que tudo o que não carrega essa essência simplesmente se torna insuportável de ouvir, ver ou seguir. Não por soberba, mas por maturidade. Chega uma hora em que não dá mais para adiar. Ou você corta, ou continua se contaminando, ou você decide, ou segue vivendo uma fé diluída, sem presença, sem fogo, sem transformação, porque discernimento de verdade exige ação, e ação, muitas vezes, dói. Dói abrir mão de um conteúdo que te agrada, mas esfria sua fé. Dói se afastar de ambientes onde você é aceito, mas o Espírito Santo não é bem-vindo. Dói cortar conversas, ciclos, vozes, hábitos, que até parecem inofensivos, mas estão drenando sua intimidade com Deus. E sabe qual é o teste mais claro? Se algo apaga o fogo do Espírito em você, corte. Sem conversa, sem justificativa emocional, sem apego. Porque o fogo é mais precioso do que qualquer vínculo, qualquer costume, qualquer prazer momentâneo. Se algo que você consome, mesmo sendo cristão, te deixa mais agitado do que rendido, corta. Se aquilo que você ouve te faz pensar mais em você do que em Jesus, corta. Se aquilo que você compartilha impressiona, mas não edifica, corta. Não negocie com o que esfria sua fé. Talvez você precise sair de um ciclo que sempre te leva para o mesmo buraco. Talvez precise excluir aquilo que alimenta sua vaidade, mesmo que ninguém mais veja. Talvez precise assumir que tem se entretido com o que deveria confrontar. E isso exige coragem, porque romper com o velho é declarar guerra contra a zona de conforto. É dizer, prefiro parecer radical do que perder a presença. É declarar diante do céu e do inferno, eu não vou mais me calar diante do que me mata aos poucos. A partir de agora, você precisa ser seletivo, precisa blindar sua mente, cuidar dos seus olhos, guardar seus ouvidos e principalmente proteger seu coração, porque o mundo espiritual é real e o que você permite entrar molda quem você se torna. O que hoje parece apenas um vídeo bom, uma pregação forte, uma música bonita, pode estar sutilmente moldando seus pensamentos, diminuindo sua sensibilidade, desviando seu foco, não porque é escancaradamente errado, mas porque te acostuma com o que não carrega glória. Essa é a hora da decisão, de cortar sem medo, de romper sem desculpas, de se separar, não por soberba, mas por santidade, porque quem quer ver Deus precisa escolher a pureza. Quem quer ser cheio do Espírito precisa esvaziar o que está ocupando espaço. E quem quer viver no centro da vontade de Deus precisa dizer não a tudo que mascara a verdade com aparência de bem. O tempo é agora, não é exagero, é sobrevivência espiritual. Te convido agora a um momento de entrega e de oração. Senhor, estamos aqui com o coração aberto diante de Ti. Sem máscaras, sem defesas, sem justificativas, só com sede, sede de verdade, sede de pureza, sede da Tua presença real. Nós não queremos mais viver confundidos, alimentados por coisas que parecem Tuas, mas que não carregam a Tua essência. Não queremos mais consumir conteúdos, ouvir palavras, frequentar ambientes e ainda assim continuar vazios. Hoje nós te pedimos,
limpa o nosso coração. Arranca o engano que se alojou de forma sutil. Expõe o que ainda estamos alimentando, mesmo sabendo que já apagou o fogo. Nos perdoa, Pai, por cada vez que trocamos a intimidade pela performance, por cada vez que preferimos a emoção ao invés da obediência, por cada vez que te ouvimos, mas escolhemos o que era mais confortável. Nos perdoa pelas vozes que seguimos, pelas distrações que aceitamos, pelos atalhos que justificamos. Nos perdoa por achar que sabíamos discernir, quando na verdade estávamos negociando a verdade com pequenas concessões. Espírito Santo, nós te pedimos, volta a arder dentro de nós. Nos devolve o incômodo com o que não é puro, nos devolve a fome por oração que não depende de música, ambiente ou motivação. Nos devolve o prazer de abrir a Bíblia e ouvir a tua voz sem filtro, sem distração, sem correr para outra fonte. Nos devolve a humildade de aprender de novo. Nos ensina a vigiar com sabedoria, a julgar com misericórdia, a amar a verdade mais do que amamos estar certos. Hoje nós queremos decidir, não apenas sentir. Decidir cortar o que te apaga. Decidir romper com o que esfria a fé. Decidir calar o que ocupa o lugar da tua voz. E nós sabemos que vai doer, que vai custar. Mas também sabemos que não há nada mais precioso do que carregar o teu espírito sem impedimentos. Nada mais valioso do que viver debaixo da tua luz, com a consciência limpa, com a alma rendida, com o coração cheio de temor. Nos cela com discernimento, nos guarda da sedução que se veste de espiritualidade, nos protege dos caminhos bonitos que levam para longe da cruz, nos livra da vaidade que se esconde no zelo. E se algum orgulho ainda nos impede de ver, quebra. Se alguma raiz de engano ainda nos prende, arranca. Se alguma voz ainda ocupa o lugar do teu sussurro, silencia. Em nome de Jesus, amém. No fim, não é quem prega melhor que permanece, não é quem canta bonito, nem quem impressiona com dons. No fim, só permanece quem ama a verdade. E amar a verdade nem sempre é bonito. Às vezes, te deixa sozinho. Às vezes, te tira de lugares que antes te acolhiam. Às vezes, te faz parecer radical, exagerado, fora do tom. Mas quem ama a verdade não negocia. Porque já entendeu que há um preço para manter o fogo aceso, que há uma renúncia silenciosa por trás de cada discernimento que se carrega, e que o Espírito só repousa onde há espaço, não para performance, mas para rendição. Deus não está procurando os mais famosos, nem os mais seguidos, nem os mais falados. Ele está procurando os fiéis. Aqueles que, mesmo em meio ao barulho das vozes disfarçadas, ainda escolhem o silêncio da presença. Aqueles que, mesmo sendo seduzidos pelo que brilha, ainda escolhem a simplicidade do que queima. Aqueles que, mesmo podendo seguir o fluxo, decidem parar, ouvir, examinar e voltar ao centro, Jesus. Talvez esse vídeo tenha sido o seu ponto de ruptura. Talvez você já tenha sentido há dias que algo estava errado. E hoje, o Espírito só confirmou. Se isso aconteceu com você, não ignore, não adie. Não deixe esse momento passar como se fosse só mais um conteúdo forte. Porque não é. É um chamado, um alerta, um realinhamento. E se você ouviu até aqui, é porque algo dentro de você ainda deseja permanecer de pé. Mesmo em meio ao engano, ainda há fome de pureza em você, ainda há sede de verdade. Se essa palavra te despertou, deixa o teu comentário aqui embaixo com a frase: eu escolho a verdade, custe o que custar. Isso não é só um comentário, é uma declaração espiritual. É um posicionamento, é como cravar uma bandeira no chão e dizer: eu não volto atrás. E se isso tocou sua alma de verdade, não guarda só para você. Envia para alguém que você ama e que precisa ser liberto do engano espiritual.
Hoje ainda, porque o tempo está passando e o céu ainda está chamando. Se você sente que precisa caminhar com mais conteúdos assim, se inscreve no canal agora. Clica no like para que esse vídeo alcance outros que estão sendo enganados sem saber. E volta aqui, toda vez que o engano tentar disfarçar a verdade. Porque essa mensagem vai continuar viva dentro de você. Deus ainda tem um povo que ama a verdade. E se você chegou até aqui, é porque faz parte dele.